Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise no datasheet do circuito CXA3834. Ele é um drive de LED e é muito importante você saber o funcionamento dos circuitos drive de LED, para que você possa fazer o acionamento dele sem precisar da placa principal, para saber se esse circuito está funcionando. Então, vamos ao análise. Mas, se você não é inscrito no canal, peço a você que contribua com o canal, se inscrevendo, também compartilhando estes vídeos. E se você gostar do vídeo, deixa o seu like, tá bom? Então, vamos aqui ao análise do datasheet. Então, pessoal, neste datasheet, nós já estamos aqui com a descrição do circuito, aonde nós vemos aqui que ele é um drive de LED, é um drive de LED, ele é um conversor boost DC-DC, é um conversor boost DC-DC, e ele vai gerar o sinal PWM, certo? Vai gerar um sinal PWM, e ele também ele usa um sinal B-Link, um controle de sinal B-Link, certo? E tudo isso nós vamos ver no análise datasheet. Peço a você, pessoal, que assista o vídeo até o final. Isso nos ajuda a o YouTube indicar esse vídeo para mais pessoas. Nessa parte aqui, pessoal, nós vemos que neste datasheet ele vai ter a proteção UVLO. Esse circuito integrado vai ter uma proteção sobre temperatura, certo? Ele vai ter um circuito que vai mandar um sinal output de algum erro, e nós vamos ver isso também. E ele vai ter um detector de time para ativação, para a função de LED, de trava, certo? Caso haja alguma anomalia ocorrente, beleza? E aqui, pessoal, também ele vai ter o ajuste de luminância, o ajuste de luminância. Nós vemos aqui que ele é um on-chip LED, time, FAT, gate drive, certo? Então, nós vemos aqui que ele também tem um ajuste de função do PWM, ajuste de função do PWM, certo? Nós já vimos lá em cima que ele tem um B-Link, né? E uma overcorrente. Neste ponto aqui, pessoal, nós vemos que nós temos aqui o range, né? Nós temos aqui, tem no seu VCC de 24 volts. Nós vemos aqui que no pino BL-ON ele pode suportar a tensão de 0,3 até 24 volts, até 24 volts. Nós vemos aqui que no B-Link ele vai ter o VCC, né, de 0,3 até a tensão de VCC e pode chegar a 0,3 acima da tensão de VCC. Tá bom, pessoal? E nós temos aqui a referência, nós temos aqui a tensão de referência, que ela pode ser uma tensão de referência de 0,3 até 7 volts, certo? Então nós vamos analisar tudo isso, pessoal, lá, certo? E a temperatura dele aqui de suporte é a temperatura de 150 graus acima e menos 155 graus abaixo de zero, beleza? Então, e a temperatura ambiente aqui, ó, a temperatura, isso aqui é a temperatura no invoca uma temperatura ambiente aqui menos 30 graus abaixo de zero, né? Então, é só detalhes do datasheet. Outro detalhe importante é nós analisarmos aqui que ele vai ter uma tensão de trabalho. Nessa tensão de trabalho, nós vimos lá que o máximo era 24 volts, mas a tensão de trabalho dele, ele é de 10 volts até 18 volts, certo? Entendeu? Então vai ser a tensão de trabalho dele vai ser entre 10 e 18 volts. Nós temos também aqui o nosso DC DIN, que nós temos de 0,3 a 3,3 volts. A frequência de trabalho do PWM DIN, ela é de 20 a 40 kHz, certo? Então, em um microsegundo, e nós temos aqui o nosso tempo, né, do PDIN, né? E nós temos aqui também o nosso
B-Link, né, ele vai ter uma frequência de 40 a 240 Hz, né, 140 Hz. Agora, pessoal, chegamos aqui ao diagrama em bloco. E nós vemos aqui que no diagrama em bloco, essa entrada VCC, ela vai alimentar aqui, ó, esse circuito vai gerar uma tensão de 5 volts para a nossa VREF. E essa VREF vai sair neste ponto aqui também, no pino 11, né? E essa VREF vai servir para a alimentação de vários pontos do nosso próprio circuito integrado, aonde ele vai fazer o seu funcionamento. E para nós ter esta VREF, nós precisamos ter atenção no VCC acima de 7 volts, essa VREF será 5 volts, mas para nós fazer o acionamento do PWM deste CI, nós temos que alcançar a tensão no VCC de acima de 10 volts, de acordo com o datasheet. Se nós tiver em 9.55, ele vai entrar em modo de UVLO, né? Modo de UVLO. Então, não vai gerar PWM. Então, o range de esterese é muito pequeno e nós devemos analisar isso na hora do nosso diagnóstico. Essa tensão tem que estar acima de 10 volts. Agora, pessoal, neste caso, nós tendo o PWM, o CI vai fazer o monitoramento das tensões de saída, como também do sistema de overcorrente. Se houver algum excesso de corrente na saída e essa tensão aqui exceder aqui no pino 1, exceder acima de 1 volts, ele vai automaticamente desligar o PWM, porque vai encontrar a proteção de condição de overcorrente. E tendo, pessoal, também esta overcorrente, ele também vai enviar um sinal para este ponto aqui. Ele desliga o PWM e ele vai enviar um sinal para esse circuito integrado, aonde vai entrar aqui esse sinal, e esse sinal ele vai enviar aqui através destes pontos aqui, ó, ele vai enviar aqui, ó, uma tensão que vai polarizar este MOSFET, derrubando essa tensão, indicando para quem está monitorando, seja um sensor, seja um micro, indicando que houve um erro em algum ponto do CI, porque este circuito vai monitorar vários outros pontos, então vai indicar que houve um problema no CI, e havendo problema no CI, ele manda que desligue as tensões de DC DIN, né? E as outras tensões, como que nós vamos ver mais à frente. Mas também, pessoal, para gerar a tensão de PWM, mesmo nós ultrapassando a 10 volts, nós precisamos aqui, neste circuito integrado, injetar a tensão de acima de 2 volts, para que nós possamos habilitar as funções desse circuito integrado. Porque esse circuito integrado, ele vai fazer as comparações, e também ele vai ativar aqui o nosso B-Link, que esse B-Link vai ser responsável para que gere o PWM. E também aqui nós vamos ter o controle dimerizador, o controle DIN, o PWM DIN, que vai fazer o controle dos LEDs, né, do apagamento e acendimento dos LEDs de acordo com a imagem, certo? Então, nós precisamos dessas outras tensões. E aqui neste outro ponto aqui nós vamos ter a OVP. Se exceder a 3,2 volts, nós vamos também fazer o mesmo processo da OCP, ativar aqui esse circuito integrado, e esse circuito integrado ele vai enviar aqui a tensão para este ponto aqui e mandando desligar lá através do microcontrolador o sinal de B-Link, Enable e também o sinal de PDIN. Agora, pessoal, nós vamos ver aqui no datasheet como é feito o start deste circuito integrado. Vejamos que, além da tensão VCC, logicamente, além da tensão VCC,
que nós temos que ter lá, que nós vimos que é acima de 10 volts, acima de 10 volts, né? Para gerar os 5 volts, para gerar os 5 volts. Nós temos também aqui, ó, o enable, nós temos aqui o enable, certo? O enable. Esse enable, a partir do momento que ele começa a se elevar, nós vamos ter aqui, ó, aí nós temos que ter também o PWM DIN, certo? Que vai chegar junto com o enable, porque esse PWM DIN e o enable, ele é enviado pela placa principal, pelo processador, né? Pelo processador, pelo microprocessador, certo? Depois que chega o enable, depois que chega o PDIN, vai chegar também o BL Link. Esse BL Link é a ativação final para que nós possamos ter tanto a DIN Switch, certo? A DIN Switch, que nesse caso é um PWM já gerado internamente pelo circuito integrado, e também nós vamos ter a saída do drive do PWM que vai acionar, certo? Que vai acionar acendimento dos LEDs, que vai acionar o acendimento dos LEDs, certo, pessoal? Então, nós vamos ter esta condição aqui. Então, vamos aqui a mais abaixo analisar já no esquemático do datasheet. Então, vejamos, pessoal, como vai acontecer o acendimento dos LEDs. Primeiro, nós temos que ter aqui a nossa VCC acima de 10 volts, acima de 10 volts. E, nesse caso, nós temos que ter aqui a nossa tensão DIN, DC DIN, certo? Nós temos que ter o nosso B-Link, nível lógico alto, né? Nível lógico alto, certo? Nível lógico alto. Nós temos que ter aqui o nosso PWM, o nosso PWM DIN, certo? Nosso PWM DIN, certo? Primeiro, depois do PWM DIN, nós vamos aqui, vai gerar internamente aqui o nosso DIN switch. Aqui, primeiro, aqui nesse ponto, certo? Primeiro aqui nesse ponto. Por que primeiro aqui nesse ponto? Aí você me pergunta, por que primeiro aqui nesse ponto? Porque se no caso aqui, neste ponto aqui, nós elevar essa tensão, porque aqui nós vamos, aqui é a tensão boost, aqui nós vamos ter uma tensão, provavelmente é 12 volts, e aqui nós vamos elevar essa tensão de acordo, certo? De acordo à quantidade de LEDs, a quantidade de LEDs que tem neste ponto aqui, certo? Que tem nesse ponto. Então, nós vamos gerar essas tensões. Então, a partir do momento, se eu gero essa tensão aqui e essa tensão aqui, ela se eleva, sem eu ter já o controle dimerizador aqui dos LEDs atuando, eu vou ter uma OVP. Aqui eu vou ter uma OVP, certo? Eu vou ver, porque essa tensão vai subir e não vai estar travada pelos LEDs ao GND, certo? Ao GND. E eu também, se eu gerar primeiro aqui, eu não vou ter o limite de parada dessa tensão aqui, porque eu não vou ter a malha de feedback funcionando. Então eu primeiro abro aqui, deixo já engatilhado aqui a abertura, o chaveamento do MOSFET, o corte de saturação do MOSFET, já deixo aqui o no gate aqui efetuando esse chaveamento. Quando eu inicio aqui o PWM aqui, ele vai ao elevar essa tensão, eu vou monitorar neste ponto, e eu monitorando neste ponto, eu vou fazer o controle da tensão DC-DC aqui neste ponto. Então, vou fazer o controle e, então, neste ponto, eu vou ter todos esses sinais, certo, pessoal? E aqui também eu vou ter o controle do iSense e o controle da OCP. Aqui, o iSense, veja que esse iSense, ele também, o controle do iSense, ele também, né, depende aqui, ó, depende aqui o controle do iSense, quer dizer, o que é esse iSense? Isso aqui é o controle de corrente dos LEDs. É o controle de corrente dos LEDs feito através do monitoramento também no RSense, que também vai estar ligado diretamente ao OCP. Tanto ele vai controlar o brilho dos LEDs, né? A corrente, né? A corrente que está passando pelo LED, como ele também vai controlar também caso haja um excesso de corrente aqui no MOSFET, o excesso de corrente aqui no MOSFET, ele vai controlar também. Certo, pessoal? Então, tá aí, pessoal, para vocês mais uma análise nesse circuito integrado. Então, pessoal, agradeço a você
por ter chegado até o final desse vídeo. E se você não é inscrito, tem um botão se inscreva aí do lado, se inscreva e também ajuda nós a ter mais visualizações, deixando também o seu like. Muito obrigado e até os próximos vídeos.